Rotary em Ação. Oferecimento Fronteira Ásia. Viagens e turismo. A melhor opção para a sua viagem. Eletrosul. Materiais elétricos. Mais de 30 anos de tradição. Residencial Atenas. Realização e construção. Projeta Engenharia. Vision Center. Todos os cuidados oftalmológicos em um só lugar. Nova Dinâmica Imóveis e Inovare Decor. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Este é o programa Rotary em Ação do Rotary Clube de Presidente Prudente Norte. Como o propósito do programa Rotary em Ação é convidar pessoas com experiências em áreas específicas, como promoção da paz, saúde, combate a doenças, apoio à educação, desenvolvimento comunitário e sustentabilidade ambiental, hoje o nosso convidado é o juiz do trabalho e também coordenador do Juizado Especial da Infância e da Juventude da Justiça do Trabalho aqui de Presidente Prudente, que é o Dr. Moser Luiz Silva Brenes. Dr. Moser, quero, em nome do Rotary Clube de Presidente Prudente Norte, desde já agradecer por ter aceitado o nosso convite, por vir aqui a falar um pouco sobre o trabalho infantil, sobre o trabalho precoce do adolescente. Desde já, nosso muito obrigado. Dr. Giroto, eu que agradeço o convite para participar do programa Rotary em Ação, do Rotary Clube Norte de Presidente Prudente, para falar sobre um tema tão importante para a nossa sociedade, que é o trabalho infantil e a proteção do trabalho do adolescente e a aprendizagem. Como o nosso programa tem uma finalidade específica de transmitir àqueles que nos assistem informações úteis, principalmente na área da educação, de apoio à comunidade, então o nosso tema hoje é o trabalho infantil, o trabalho sobre aprendizagem, sobre adolescência, o trabalho precoce, né? Mas antes, porém, vamos de iniciar do nosso bate-papo, vamos conhecer um pouco da trajetória do nosso convidado. Eu pergunto, Dr. Moser, quem é Moser Luiz Silva Brenes? Bom, eu sou juiz do trabalho, atualmente atuo aqui na 2ª Vara do Trabalho como auxiliar e sou coordenador do Juizado Especial da Infância e Adolescência da circunscrição de Presidente Prudente. Mas, antes disso, eu nasci na cidade de Salmourão, aqui na Alta Paulista, uma pequena cidade com 5.000 habitantes, e estudei na escola pública e fiz faculdade, cursei Direito na Faculdade de Direito da Alta Paulista, FADAP, de Tupã, e época em que eu fiz um estágio de aproximadamente 2 anos no escritório do saudoso Dr. Antônio de Moura, onde também atuavam como advogados o Dr. Juliano Panvecchio, o Dr. Marcelo de Curso e a paralegal Edna. Foram 2 anos de muito aprendizado, não só jurídico, como aprendizado para a vida toda. E depois de concluído o curso de Direito, eu fui para São Paulo, trabalhei em 2 escritórios de advocacia, até montar meu próprio escritório com o meu irmão, que é advogado. E cursei pós-graduação em Direito do Trabalho, Direito Material do Trabalho e Processual do Trabalho, lato sensu, na Escola Paulista de Direito, entre 2007 e 2008. E logo em seguida iniciei os estudos para concurso da magistratura, vindo ser aprovado no concurso do Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região, no ano de 2013. E ao tomar posse, quando designado para atuar na jurisdição, já escolhi a região de Presidente Prudente. E tive a sorte de ter como um juiz tutor, no início da carreira, durante a fase de vitaliciamento, o Dr. José Roberto Dantas Oliva, que acompanhava o meu trabalho, emitia relatórios e enviava para a Corregedoria do Tribunal e também para a Comissão de Vitaliciamento. Graças a Deus deu tudo certo. E depois, com a aposentadoria do Dr. José Roberto, ele mesmo me indicou e eu fui nomeado para atuar no Juizado Especial da Infância e Adolescência de Presidente Prudente, o que me trouxe até aqui hoje para participar desse programa. Muito bem. Casado? Sim, sou casado desde 2005, tenho 2 filhos, uma menina com 6 anos e um menino com 2 anos. Os filhos
tiveram que esperar um pouco. Eu comecei a estudar para magistratura depois do casamento e aí, entre trabalho e estudo, os filhos esperaram um pouco, só depois do ingresso na magistratura. Tá certo. Doutor Moser, o senhor disse que é o coordenador do Juizado Especial da Infância, da Juventude, da Justiça do Trabalho. Exatamente, então, o nosso tema é sobre o trabalho infantil. Por que a Justiça do Trabalho combate o trabalho precoce? Então, atualmente, doutor Giroto, os órgãos do Poder Judiciário eles estão sendo chamados a participar de debate de temas sensíveis da sociedade para evitar alguns conflitos sociais, né? E com essa mudança de paradigma, a magistratura ela deixa aquela posição de inércia e passa a ser coadjuvante com os demais poderes da República na discussão de algumas políticas públicas. E foi nesse cenário que o Tribunal Superior do Trabalho, em 2012, ainda na gestão do presidente Dr. João Oreste Dallazen, criou a Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e de Trabalho Protegido do Adolescente e Estímulo à Aprendizagem. E também, na sequência, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a que estou vinculado, ele criou 10 juizados especiais da infância e adolescência, no âmbito de sua competência, e atribuiu aos juízes destes juizados a competência para julgar os processos envolvendo o trabalho de crianças e adolescentes e também uma atividade institucional que é fazer a interlocução entre o Poder Judiciário e os órgãos públicos da região de cada GEA, que é o Juizado Especial, e também instituições da sociedade civil. E aqui em Presidente Prudente, quando da criação do Juizado Especial da Infância e Adolescência, também foi criado um fórum de prevenção e erradicação do trabalho infantil de Presidente Prudente região, isso em 2015. E este fórum realiza diversas ações e eventos com o objetivo de sensibilizar a sociedade, a comunidade local, da importância de se combater o trabalho infantil e também para estimular a contratação de aprendizes pelas empresas que estão obrigadas ao preenchimento das cotas de aprendizagem, né? E por ser a Justiça do Trabalho a mais vocacionada e legitimada a assegurar ao cidadão uma vida digna, com redução das desigualdades sociais, a Justiça do Trabalho entrou nessa luta contra o trabalho infantil para construir uma sociedade mais justa, livre, solidária, rompendo assim com o ciclo de miséria que existe em torno do trabalho infantil. Porque a gente costuma dizer que o trabalho infantil ele acaba gerando um ciclo de miséria que se perpetua de geração em geração e também causa uma tríplice exclusão. Porque a criança que vai para o trabalho infantil, normalmente, em regra, ele nasceu numa família menos favorecida socioeconomicamente, então a criança vai para o trabalho infantil para auxiliar, muitas vezes, na subsistência e no provimento do lar. E essa criança, quando ele não abandona a escola, ele vai para a escola já cansado, não consegue se concentrar direito, o aprendizado não é de qualidade e isso, ele chega na fase adulta, ele não tem qualificação profissional bastante para ter um salário digno, uma vida digna, e ele vai para o subemprego, né? Com salários aviltantes, precarizados e às vezes vivendo de bicos. Isso faz com que o seu filho também vá para o trabalho infantil para auxiliar no sustento da casa. E aí esse ciclo de pobreza e miséria, ele se perpetua de geração em geração, né? Então é só com educação mesmo, de qualidade e de preferência em tempo integral, que a gente pode romper esse ciclo de pobreza e trazer uma melhoria para a sociedade. É por isso que a Justiça do Trabalho atua no combate a esta chaga social. Muito bem. Dr. Moser, então vamos, na verdade, dizer como é considerado o trabalho infantil, aliás, quando ele é permitido, né? E se há alguma
idade mínima? Então, o trabalho infantil, infelizmente, ele ainda é uma realidade no mundo. Segundo dados da OIT, são 152 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, na idade entre 5 e 17 anos, sendo 10 milhões em condição análoga de escravo, que é a chamada escravidão moderna. E no Brasil, segundo dados do IBGE de 2019, divulgados em 2020, são 1.776.000 crianças entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. Mas esses dados do IBGE já estão sendo contestados porque eles são anteriores à pandemia, e essa pandemia do Covid-19, ela aprofundou essa crise socioeconômica, agravou o desemprego no Brasil, e a gente tem a certeza de que muitas crianças de 2019 para cá foram empurrados para o trabalho infantil para auxiliar no sustento da família. Mas o trabalho infantil, ele consiste em toda atividade, onerosa ou não, realizada por pessoa com uma idade inadequada, né? E que em prejuízo do desenvolvimento físico, psíquico, moral, e que priva a criança de desenvolvimento na plenitude de suas capacidades e habilidades para uma vida adulta. Então, e qual seria essa idade adequada e permitida? A Constituição Federal, ela proíbe o trabalho em ambiente insalubre, perigoso e noturno antes dos 18 anos, e proíbe também qualquer trabalho antes dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, nós podemos afirmar que nós temos uma incapacidade total para o trabalho até os 16 anos, salvo na condição de aprendiz, uma capacidade parcial de trabalho entre 16 e 18 anos, porque é proibido o trabalho em ambiente insalubre, perigoso e noturno, e uma capacidade plena de trabalho somente a partir dos 18 anos. Como o senhor disse que a Constituição Federal, e também a Lei de Diretrizes Básicas, né, estabelece que é obrigatório o ensino fundamental dos 4 aos 17 anos. O senhor não vê uma dissonância, uma discrepância em relação à autorização de se trabalhar com a idade de 16 anos? Sim, hoje já existe na doutrina essa discussão, essa dissonância entre a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que na verdade ela é... O que aconteceu? A Constituição fala em 16 anos, mas em 2009 o legislador constituinte promulgou... Ela não está confrontando a Constituição? Promulgou uma emenda constitucional 59, estabelecendo a idade mínima de um ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos. E aí gerou essa discussão em torno da idade mínima. Parte da doutrina sustenta que, a partir de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, essa idade teria que ser elevada para os 18 anos, e até por conta da Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, em que fala em idade mínima somente após a conclusão do ensino obrigatório, ou seja, aquele ensino compulsório, que no Brasil, como passou a ser 17 anos, então também esta convenção, por se tratar de direitos fundamentais, foi recepcionada no nosso ordenamento jurídico como status constitucional, como força de Constituição, então teria que se elevar a idade mínima do Brasil para 18 anos. Mas hoje, como a Constituição, no artigo 7º, prevê lá literalmente a idade mínima aos 16 anos, é o que tem prevalecido no âmbito da jurisprudência. Tá certo. O programa Roteiro em Ação dá um breve intervalo, voltamos no próximo bloco.